Há momentos em que a alma parece gritar em silêncio, em que o coração está apertado, mas ninguém vê. Quantas vezes você já deitou a cabeça no travesseiro e se perguntou: Deus, até quando vou carregar essa dor? Você ora, você chora, mas tudo à sua volta continua igual. A ansiedade tenta sufocar a sua fé e a espera pelo milagre começa a parecer uma eternidade. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa: o silêncio de Deus nunca foi sinal de ausência. Às vezes, Ele trabalha mais no silêncio do que no barulho. Enquanto você está aí, achando que nada está mudando, Deus está organizando tudo nos bastidores. Ele está alinhando os detalhes, preparando os corações, movendo peças que você ainda não consegue ver. Não, você não foi esquecido. Você está sendo moldado. E nesse processo, Deus está te ensinando a confiar, mesmo quando não entende. Porque fé não é entender. Fé é continuar mesmo sem ver. Fé é olhar para o céu em meio ao caos e dizer: eu sei que o Senhor ainda está comigo. Você pode não sentir, mas Ele está aí. Você pode não ver, mas Ele continua operando. E no tempo certo, tudo vai fazer sentido. Que essa verdade conforte seu coração hoje. Escreve aí nos comentários: eu confio, mesmo em silêncio. Tem dias que a alma pesa e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. A gente ora, chora, espera e nada muda. Mas deixa eu te lembrar de algo: o silêncio de Deus nunca é ausência. Muitas vezes é preparação. Em João 11, Jesus soube da morte de Lázaro e demorou. Ele não correu, não foi no tempo das irmãs de Lázaro, foi no tempo certo do céu. Porque o milagre que ele preparava era maior do que todos esperavam. Não era uma cura, era uma ressurreição. Você não está esquecido. Deus não virou o rosto para você. Ele está trabalhando no invisível, forjando fé, construindo caráter, lapidando sua confiança. Às vezes, o céu está em silêncio porque Deus está organizando o cenário perfeito para agir. Enquanto você espera, adore. Enquanto você chora, confie. Ele não está calado porque te abandonou, mas porque está escrevendo uma história que ainda vai te emocionar. E mais, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Essa manhã está chegando. Talvez você não veja agora, mas há um sol nascendo por trás das nuvens. Hoje, mesmo sem entender, declare: eu sei que meu Redentor vive e Ele está cuidando de tudo. Testemunhe a tua fé nos comentários. Mesmo em silêncio, eu confio em Ti, Senhor. A ansiedade muitas vezes é filha da pressa. Queremos tudo agora, resolver tudo no nosso tempo, do nosso jeito. Mas Deus não trabalha sob pressão humana. Ele opera no tempo da eternidade. E sabe o que é mais lindo? O tempo dele é perfeito, mesmo quando o nosso coração diz o contrário. Lembra de José? Foi vendido pelos próprios irmãos, injustiçado no Egito, preso por um crime que não cometeu. Parecia que os sonhos que Deus havia dado para ele estavam morrendo, um a um. Mas, na verdade, estavam amadurecendo. Deus estava posicionando as peças, e no tempo certo, o menino sonhador se tornou governador. O que parecia atraso era alinhamento com um propósito. Deus faz o mesmo conosco. Ele atrasa encontros para evitar desencontros. Ele fecha portas, porque sabe que ali não está a nossa missão. Ele silencia, porque está ensinando a ouvir com o coração. Quando tudo parece parado, Deus está orquestrando movimentos no céu e na terra. A espera dói, mas também molda. Na espera, a gente aprende a confiar, a depender, a orar diferente. Não é o tempo que cura, é o que Deus faz enquanto esperamos. Por
Por isso não se revolte, se renda. Em vez de perguntar por quê, comece a dizer para quê. O processo pode parecer lento, mas o propósito é eterno. E se hoje você sente que tudo está atrasado, lembre-se, quando Deus chega, Ele compensa o tempo da espera com a grandeza da bênção. Escreve aí nos comentários: o tempo de Deus é perfeito e eu escolho confiar. A fé verdadeira não depende de emoções. Ela nasce em meio ao caos, cresce no escuro e floresce quando tudo parece contrário. Fé não é quando tudo está indo bem. É quando tudo está desmoronando e ainda assim você escolhe confiar. Você pode até não sentir Deus agora. Pode estar rodeado por dúvidas, por medos, por inseguranças. Mas deixa eu te lembrar de algo poderoso. Fé não é um sentimento, é uma decisão. E essa decisão move o coração de Deus. Abraão não tinha todas as respostas, mas saiu de onde estava só porque Deus disse vai. Moisés não se achava capaz, mas enfrentou o faraó porque Deus mandou ir. Davi era só um menino com uma pedra, mas derrotou um gigante porque confiava em quem estava com ele. É assim que a fé opera, no improvável, no invisível, no silêncio. Deus não procura os mais fortes, os mais inteligentes ou os mais preparados. Ele procura os que dizem: Senhor, eu não entendo, mas eu vou. E é com esses que Ele realiza o impossível. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, sem entender, mas precisando ir. E eu te digo com toda a autoridade espiritual: vá, continue, caminhe mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo sem ter tudo resolvido, porque Deus honra os que confiam. E quando você estiver fraco, lembre-se, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele não precisa da sua força, ele precisa da sua entrega. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, mesmo sem ver, eu decido confiar em Ti. O silêncio de Deus não significa ausência. Ele não deixou de te amar, nem esqueceu das promessas. Às vezes, Ele simplesmente está trabalhando onde nossos olhos não conseguem alcançar. Deus é Pai, e pais sábios nem sempre respondem. Às vezes, eles apenas observam, testam, moldam. Você já percebeu que nos exames mais importantes da vida o professor fica em silêncio? Ele não fala durante a prova. E o silêncio de Deus pode ser exatamente isso, uma prova que vai te levar a um novo nível de fé e maturidade espiritual. Talvez você esteja se perguntando: por que Deus não fala comigo? Mas a pergunta certa pode ser: o que Ele quer que eu aprenda nesse silêncio? Porque nesse momento, Ele pode estar ensinando você a depender mais, a orar com mais profundidade, a mergulhar na palavra como nunca antes. E mais, o silêncio de Deus é estratégico. Ele pode estar guardando você de algo que não enxerga ainda, pode estar preparando o terreno para algo que só vai fazer sentido mais adiante. Lembre-se, Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos, mas depois daquele silêncio veio a cruz, e depois da cruz, a ressurreição. O silêncio precede milagres. Não se desespere, esse silêncio não é rejeição, é construção. Escreve aí nos comentários: mesmo em silêncio, sei que Deus está agindo por mim. Pode parecer que tudo saiu do controle. As finanças apertaram, as portas se fecharam, as orações pareceram sem eco. Mas a verdade espiritual é mais poderosa do que qualquer circunstância visível. Deus ainda está no trono. Mesmo quando tudo parece bagunçado, o céu nunca entra em pânico. O que parece caos para você pode ser exatamente o processo divino sendo executado em silêncio. Lembra de José, vendido como escravo, preso injustamente, esquecido por homens, mas exaltado por Deus no tempo certo. Tudo aquilo que parecia perda era cenário montado por Deus para promover ele. O problema é que queremos respostas imediatas num reino que trabalha com eternidade. A ansiedade grita, mas a fé sussurra: espera. E é nesse sussurro que a gente encontra refúgio. O silêncio de Deus não é castigo, é convite para confiar
mesmo sem mapa, para andar sobre as águas, mesmo sem ver o chão. Não se esqueça, nada que acontece na sua vida passa despercebido por Deus. Nenhuma lágrima escapa sem ser registrada. Nenhum clamor é ignorado. O tempo pode parecer longo, mas quando a resposta vier, será além do que você pediu ou imaginou. Segura firme, Deus está usando esse tempo para mostrar que sua confiança precisa estar nele, e não na lógica, nos sentimentos ou nos resultados visíveis. Escreva nos comentários: eu confio, mesmo quando não entendo. Mesmo quando tudo parece incerto, quando os ventos da vida sopram forte e os planos saem do controle, há um lugar seguro onde podemos repousar: nos braços do Pai. A verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está conosco mesmo no meio da tempestade. Jesus nunca prometeu um mar calmo, mas garantiu sua presença constante em meio às ondas. É quando entregamos o controle que encontramos descanso. A ansiedade muitas vezes é fruto da ilusão de que precisamos dar conta de tudo. Mas o Senhor nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós, sim, com detalhes, com amor e com intenção. Confiança em Deus é como um alicerce firme debaixo dos pés. Pode vir o vento, pode balançar a casa, mas ela não cai, porque está sobre a rocha. Que hoje você escolha não carregar sozinho o peso que não te pertence. Respire fundo, feche os olhos e diga: Senhor, eu confio em Ti. A fé não elimina o medo, mas te dá coragem para enfrentá-lo com os olhos fixos no céu. Que essa paz inexplicável invada sua alma agora. Deixe nos comentários um aleluia se você crê que Deus está no controle da sua vida. A ansiedade grita mentiras. Ela diz que você está sozinho, que nada vai mudar, que tudo vai dar errado. Mas a palavra de Deus sussurra verdades eternas que silenciam cada uma dessas vozes. Quando a ansiedade diz, você não consegue, Deus responde: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Quando ela diz, ninguém se importa, Ele te lembra: eu te amei com amor eterno. Jeremias 31:3. É por isso que precisamos nos encher da verdade. Meditar na palavra é como alimentar a alma com um remédio contra o medo. E quanto mais a verdade entra, menos espaço sobra para a mentira. Lembre-se, a mente é um campo de batalha, e o que você escolhe alimentar se fortalece. Alimente sua fé e não sua dúvida. Você não é fraco por sentir ansiedade, mas é forte quando, mesmo com ela presente, você decide confiar em Deus. Coloque o seu foco nas promessas dele e não nas circunstâncias. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente fiel. E quando tudo parecer demais, volte-se à Bíblia. Nela há paz, direção e segurança. A ansiedade não tem a palavra final. Deus tem. E ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Se essa palavra falou com você hoje, escreva aí nos comentários. Glória a Deus! Tem momentos que tudo que conseguimos fazer é orar. E às vezes até isso parece difícil. Mas a boa notícia é: Deus não mede a força da sua oração pelo volume da sua voz, mas pela sinceridade do seu coração. Ele não espera palavras bonitas, ele quer o seu coração quebrantado, derramado, real. Quando você dobra os joelhos e diz: Senhor, eu não aguento mais, o céu inteiro se inclina para te ouvir. Porque orar não é apenas falar com Deus, é abrir espaço para Ele agir. É entregar o que te pesa nas mãos daquele que nunca perde o controle. E mesmo que a resposta não venha no seu tempo, ela sempre vem no tempo perfeito. Se tudo que você consegue é chorar na presença dele, isso já é oração. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26.
Ou seja, mesmo quando você não sabe o que dizer, o Espírito está dizendo por você. Isso é amor. Então, não subestime o poder de uma oração feita com fé. Ela atravessa o céu, move anjos e muda destinos. Continue orando, mesmo que em silêncio, mesmo que com lágrimas, mesmo que cansado. A oração é a ponte entre o que você sente e o que Deus pode fazer. Se você crê nisso, digita aqui nos comentários, Aleluia. Talvez você olhe para sua vida agora e veja um cenário inacabado, cheio de dúvidas, dores, promessas ainda não cumpridas. Mas ouve isso com atenção. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele começou na sua vida, ele vai completar. A obra pode parecer parada, mas o oleiro nunca abandona o vaso enquanto ainda está moldando. Às vezes, o silêncio de Deus grita mais alto que 1000 respostas. Mas é nesse silêncio que ele está trabalhando no invisível, alinhando tudo o que parece perdido. Lembra, quando não vemos, ele vê. Quando não entendemos, ele sabe. Nossa parte é confiar. Se Deus te deu uma promessa, segura firme. Pode demorar, pode doer, mas vai acontecer, porque o nosso Deus não falha. Ele tem um tempo específico para agir, e quando ele age, ninguém pode impedir, nem o inimigo, nem a dúvida, nem o medo. Você não está sozinho. Deus está contigo até o fim, e o fim com ele sempre melhor que o começo. Então, respira fundo, levanta a cabeça, caminha com fé, porque o mesmo Deus que te sustentou até aqui vai te levar até o cumprimento de tudo que prometeu. Se você crê nessa promessa, escreva: Deus é fiel.